Crise de liderança. Aí aqui vem falando do rei Uzias, do livro de Isaías 6. Vem comparando Ezequiel, vem comparando Daniel, o livro de João, falando sobre as lideranças. Ó. Jó, quantas pessoas reconhecidas que tiveram o sofrimento, né? Aqui vem comparando até com a fome, né? Um sofrimento intenso, só que eles se importam mais com a própria liderança, mais do que com o sofrimento, né? Aí aqui vem falando, Isaías 6:1, fala sobre a morte de o rei Uzias, que ele tinha 16 anos de idade quando ele reinou, começou a reinar, reinou por 52 anos. Era considerado amigo da agricultura, ele fez cisternas, fez torres no deserto e nas portas de Jerusalém. Só que aí depois ele se tornou muito poderoso, ele liderava mais de 305 mil e 307.500 homens. Aí até que o poder subiu na cabeça dele, ele quis substituir lá o sacerdote entrando para mexer no incenso lá, acender, e ele pegou lepra. Lembra um pouco da história de Jó, só que a diferença é que ele desobedeceu, né? E aqui vem citando, né, que a brasa que foi colocada... Ezequiel vem comparando com o próprio Deus como sendo a brasa, né? Aqui. Ezequiel 1, e falando sobre o trono. Aí aqui descreve com os livros que eram abertos. Aqui também tem os livros, os selos quebrados, tá? Citando João. Aí comparando com a infidelidade do povo, né? Que alguém tinha que interceder. E quem intercedeu nessa época foi Isaías. Ó, santuário no templo. Aí vem falando de Levítico 16, que fala no dia da expiação, só o sumo sacerdote que podia entrar no Santos dos Santos. Ele tinha que primeiro interceder sobre os próprios defeitos dele mesmo, para depois entrar lá no dia da expiação, que era uma vez no ano. Tem os anjos, serafins. Aí interessante, Ezequiel 1 fala muito parecido com Isaías 6, sobre as duas asas. Até os anjos sobre humildade perante a presença de Deus, né? Aí a comissão real da purificação. Aqui vem falando de Salmo 73, que quando a gente está sobre a presença do templo de Deus, ele nos dá uma noção, mas ao mesmo tempo ele fala pra gente ter uma consciência, um coração sincero, consciência longe da má consciência, né? Purificar o coração para que fique longe da má consciência. Fala dos bons costumes de entrar no templo, na igreja mesmo, congregar, né? Hebreus 10 fala, Hebreus 4, Apocalipse 5, citando o cântico, né, dos anjos, tudo. Os anciãos também, que nem fala em Ezequiel 1, ó, a fim de recebermos misericórdia e chamas graça, tá vendo? Para socorro em ocasião oportuna. Ó, preservar a fé, a certeza da fé. Fala que Deus, ele dá visão, né? Ele dá uma perspectiva, traz calma. Só que ao mesmo tempo, ó, Isaías 6, 9, 10, fala que Deus, ele não queria que eles ouvissem nesse caso aqui, Deus, ele pôs uma circunstância sabendo que ia endurecer o coração deles, que nem o de Faraó. Então aqui não fala como fala muito na Bíblia, né? Que a Bíblia fala que Deus entrega a gente as próprias decisões. Só que aqui tá falando, olha, se o Faraó tivesse sido receptivo a esses sinais, eles teriam amolecido e não endurecido o seu coração. O povo, ele acaba sendo influenciado pelo líder também, né? É o que tá falando aqui.
Moisés, tá falando da liderança de Moisés. Moisés subdividiu, né, o povo. Mas aqui tá falando que para que se convertesse nesse verso aqui, Isaías 6, 9, 10, fala que para se convertesse era para eles não ouvir, para eles não entender, para que endurecesse o coração, mas que a palavra tinha que ser pregada mesmo assim. Aqui, tá vendo, ó, Ezequiel 2, ó, Ezequiel 2:5, ó. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Então, sabendo ou não, prontos ou não, na hora certa ou não, tem que ser dito o que tiver que ser dito. Fala sobre a ousadia, né? Aqui vem falando que o desespero acaba sendo um momento de tentação, porque você pode reagir aqui em Patriarcas, Profetas e Reis, a renunciar à própria missão perante o desespero. Então tem uns que renuncia, né, fica ou muito ansioso para frente, ou muito depressivo e desiste para trás, né, sei lá. Mas Deus sabe o momento certo de cada coisa, né, e Ele sabe a reação de cada um. Ó lá, hesitar em assumir a responsabilidade, ó. Não é de admirar que Isaías ele hesitou em assumir a responsabilidade quando Deus o chamou no último reinado de Uzias. Sabia que encontraria a resistência obstinada. Fala da confiança na liderança de Deus mesmo. Tem que se reinventar, né? Ó, no fim da vida ele se tornou orgulhoso. Isso aí, boa semana pra todo mundo.